Vou mudar de tema para o jornalismo, aliás, interessa-me muito. Tendo em conta o seu passado no Independente... Pá, lá está, já estou a dizer 15 euros, Tendo em conta o teu passado como fundador e diretor do Independente e o papel que o semanário teve contra o chamado cavaquismo, quando o Presidente da República se cruza contigo, nunca resmunga nada? Nunca falámos do passado. Mesmo. Não passa cavaco, portanto? Não passa cavaco. Ele tem essa... Isso é uma grande qualidade, por acaso. É institucional. O homem consegue ser indecifrável. Primeiro, já lá vão uns anos. Segundo, é Presidente da República, tem que falar com os partidos todos. Tem que pedir a cooperação das pessoas. E acho que sabe avaliar também o trabalho que cada um vai fazendo. Eu não tenho nenhuma razão de queixa do Presidente da República. Nenhuma, mesmo. Saudades desse tempo, do Independente? Foi muito... Eu gostei muito desse tempo. Quer dizer, o Independente é... Não podes falar do Independente só... se falares só de mim, porque o Independente é a primeira pessoa a quem se deve mais é ao Miguel Esteves Cardoso, que é um gênio. É um gênio, ponto. Não é? E depois todas as pessoas que escreveram no Independente... O Independente tinha essa grande qualidade, ia procurar pessoas que fossem de direita ou de esquerda, mas que fossem particularmente, sobretudo, pessoas inteligentes, que escrevessem bem e que ajudassem as pessoas a perderem um bocadinho a poluição intelectual que há em Portugal. Era isso e odiar Cavaco Silva, eram as condições... Mas ele, não te esqueças que tinha maioria absoluta. E, portanto, eu acho que só se pode compreender naquele tempo, face ao jornalismo e face ao poder político. Faria sentido o Independente hoje? Gostarias de o ver de volta, mesmo que nas mãos de outros, claro? Eu acho, atenção, o Independente fez coisas certas, também fez coisas que não estavam certas. E todos nós aprendemos com isso. Agora, não é possível, por exemplo, esquecer o caderno 3 do Independente, nem os artigos do João Bernardo da Costa sobre cinema, ou do Vasco Polido Valente, ou a única pessoa que eu acho que sabia explicar a economia a quem não fosse economista, que era o Leonardo Ferraz de Carvalho, ou o António Mega Ferreira sobre restaurantes, ou as fotografias as fotografias da Inês Gonçalves, as fotografias que às vezes, as coisas do Jorge Mulder, quer dizer, aquilo tinha uma qualidade estética e procurava puxar por uma geração mais nova, que eu acho que marcou completamente. Há uma fronteira nessa matéria. Phil, sem dúvida nenhuma, o Independente fez escola. Agora vou passar para vários assuntos, muito brevemente, mas são curiosidades que eu tenho. O seu irmão... 20 euros. Está-me a ser muito caro este programa. 25, corrija o meu realizador. Grande contributo para a dívida. Exatamente. O teu irmão consegue sempre, Ana Drago, Joana Amaral Dias, Marisa Matias, sacar deputadas giras para o Bloco de Esquerda. Porquê é que o PP não... Isso é uma alusão ou é uma... Isso é uma... Não, eu acho que era uma maneira de ganhar votos. Com todo o respeito pela doutora Teresa Queiro, que, por sinal, está ótima. Mas, e mais? As mulheres são menos centristas, será? Não, eu por acaso, olha, eu acho que uma das grandes qualidades, que assim, toda a gente tem mais ou menos o sentimento de que quanto mais grave é a situação do país, mais fraquinha é a classe política. Pronto, para dizer isto de uma maneira que as pessoas sentem. Quer dizer, devia haver mais gente com envergadura para uma situação destas. Bom, e uma das coisas que eu tenho bastante orgulho mesmo foi ter levado para o Parlamento, ter permitido que fossem para o Parlamento, ter convidado pessoas que tinham uma vida profissional organizada, que já provaram na vida profissional, seja na medicina, seja na universidade, seja no direito, seja na economia, seja na universidade, nas empresas, têm uma vida profissional que fala por elas, são de uma geração mais nova, são muito competitivas e eu acho que toda a gente, não é preciso ser do CDS, para saber que a Teresa Queiro, a Assunção Cristas, a Cecília Meirelles, a Isabel Garriça Neto, são fantásticas deputadas. Há 4. Foram fantásticas deputadas nesta legislatura. Eu tenho aqui uma pergunta interessante que foi feita via via Facebook. Facebook. Uma coisa que eu gostava de dizer isso é uma preocupação que eu tenho. Faz muita impressão, desculpa lá passar só esta coisa, mas porque eu acho que é relevante, faz-me a maior das impressões que as pessoas votem em deputados que nunca abriram a boca em 2 anos. E que eu não tenho a certeza que não seja melhor que não tenham aberto a boca. Pois, houve uma mítica... Eu
eu era miúdo, mas lembro-me de uma mítica capa da Sábado, da antiga Sábado, na versão anterior, estamos a falar de fim dos anos 80, em que a fotografia era de um desses deputados no ato de se levantar ou sentar, e a manchete era deputados de cu, assim chamava. E passemos a mais uma pergunta do povo, sem ponte. É impossível fazer uma ponte depois do que eu disse. Se pudesse viajar no tempo, personagem histórica que gostaria de conhecer? Muito gira esta pergunta da Elsa Gonçalves Estudante. Dom João II. Que defendeste, Nada menos. Que defendeste nos grandes portugueses. Sabes o que é extraordinário? Era a Mas idade porquê? que ele tinha. A idade que ele tinha. Ele tinha menos de 30 anos. E construiu, teve uma visão sobre o que Portugal devia ser. O pai dele tinha feito muitas asneiras. Tinha deixado o país em muitos charilhos. Casou com uma grande rainha, que foi Dona Leonor, que foi a fundadora das Misericórdias. Ao mesmo tempo, em Portugal e Espanha, quando Portugal e Espanha dividiram o mundo, que é uma coisa absolutamente extraordinária de imaginar, dividiram o mundo a meio, no chamado Tratado de Tordesilhas, o mundo conhecido, naturalmente, ao mesmo tempo reinava em Portugal Dom João II, que é o fundador do Império e o imaginador do Império e das navegações, e em Espanha, a Isabela Católica. Hoje em dia era complicado dividirmos o mundo com os espanhóis, não é? Que eles estão quase tão maus como nós. Certo, mas por algum lado tens de começar. Por algum lado tens de começar. E o que ele demonstra, o que o Dom João II demonstra é, primeiro, que tu podes ultrapassar uma situação dificílima. Segundo, que se houver visão e gente com envergadura, tu podes explicar este mistério. Se as pessoas olharem para o mapa, como é que Portugal, que é apenas um retângulo no limite ocidental da Europa e que tem um único vizinho territorial que é 4 vezes maior, sobreviveu como nação independente. E só sobreviveu por causa do mar. Está na altura de nos voltarmos para lá, então. Ai, podes ter certeza. Ora bem... E já agora para a agricultura. E já agora para a agricultura. Sim, sim. Para não teres que comprar tudo se possível juntar uma coisa com a outra, não é? Porque a água dá para regar bastante e dá para plantar umas coisas no oceano, de certeza. Música. Paulo Portas é um grande fã de música e, afinal, o que seria da nossa vida sem ela? Ela está por todo lado e acompanha-nos nos bons e nos maus momentos. Já o filósofo Nietzsche dizia que a música é a origem da tragédia. Talvez por isso até os partidos lhe dão importância. O que ninguém sabia até hoje é da íntima relação existente entre os hinos partidários e uma famosíssima canção popular. Chamo agora o homem que irá provar isso mesmo. O vosso aplauso para o maestro António Raminhos de Almeida. Maestro, boa noite. Mas como é que está? Tudo bem consigo? Está tudo bem, boa noite. É verdade, sim senhora. Você sabia que as músicas usadas pelos partidos podem ser usadas com a letra do Atirei o Pau ao Gato? Podem ser cantadas com a... Podem, sim senhora. Mas antes disso, eu não deixei de reparar que entrou ao som de Vangelis. Isso só pode querer dizer uma de duas coisas. Sim. Ou tornou-se militante do PS, o maestro, ou até Vangelis dá para cantar com a letra do Atirei o Pau ao Gato. Nem uma coisa nem outra. Digo-lhe mais. A letra do Atirei o Pau ao Gato dá para cantar com qualquer música. Então, mas foi isso que eu disse. Então dá para cantar Vangelis com a letra do Atirei o Pau ao Gato. Não, porque Vangelis não é música. Ah, ok. Bem visto. Portanto, o maestro vai hoje provar-nos que as músicas conotadas com a política também se podem cantar com a letra do Atirei o Pau ao Gato. Vamos à primeira? Sim, ouça, você conhece aquele hino do PSD que fala sobre tudo aquilo que os portugueses não têm? Paz, pão, povo e liberdade. Conhece muito bem. Pronto, então, esta música era para ser usada com o Atirei o Pau ao Gato, mas vamos ouvir a versão original. Não acredito. Ouça. Conhece muito bem. Paulo Carvalho é o autor, foi uma encomenda do PSD. Ouça agora, Já eles é... começam. Paz, pão, povo e liberdade. Muito bem. É engraçado, mas é fraquinho. Com o Atirei ao É Pau ao fraquinho. Gato. Com o pau ao gato, você repara como isto foi feito de propósito. Está bem. Acompanhe-me. Ok. Agora. Atirei o pau ao gato, mas o gato não morreu. Dona Chica assustou-se com o berro que o gato deu. Funciona ou não funciona? Funciona. É espantoso, é espantoso. O maestro é incrível.
O maestro já veio aqui não sei quantas vezes e nunca falha. Nunca falha. Obrigado, mas já falhei. Já falhei uma vez. Falhei uma vez, foi por descuido e a moça não me falou durante 3 meses. Mas também como é que eu havia de saber... Como é que eu havia de saber que a sodomia era crime na Irlanda? Diga-me. Como? E que ele se chamava Walter. Como? Vamos avançar, maestro, vamos avançar. Vamos avançar então. Conhece o hino comunista? Claro que sim. Internacional. Internacional. Ouça. Bem, vítimas da fome. Alinhar realmente com uma equipa de Bela Nova, descrição da equipa Kripanov, da União Soviética. Bala Nova, Luís Freitas Lobo. Bola Taxa Muito bem. e Bola Não me diga- Queen. não me diga que isto também dá para cantar com a Triopolga. Da União Soviética. Diga-lhe, sim, senhor, que dá também para cantar com a Vamos a isto, Triopolga. vamos a isto, eu junto-me assim. Vamos embora. E agora? Atirei o pau ao gato, mas o gato não morreu. Dona Chica assustou-se com o berro que o gato deu. Você é inacreditável. Ouça, eu sou, como dizem na Alemanha, estranho durante aqui nos Pois, porque vocês estão na Alemanha. Exato. Sabe, eu estudei muitos anos, como toda a gente sabe, eu estive na Universidade de Kinderdelise, na aprazível localidade de Linda. e foi lá, na antiga RDA, que eu cheguei a conhecer e apaixonar-me por uma comunista que era uma violinista espetacular, tocava violino maravilhosamente, até lhe nós chamávamos o Maradona da escola. Certamente porque ninguém tocava melhor do que ela. Não, porque era gorda, atarracada e agarrada à cocaína. Bom, mas já que estamos aqui a falar da esquerda, vamos acabar com um grande, pode-se dizer também um hino, desse grande senhor que era o Zé. O Zé quem? O Cafonso. O grande Zé Afonso. Qual é o hino? Grândola? Vila Morena. Toda a gente conhece, eu proponho que cantemos todos juntos. E começar a marchar. Vamos lá. Tirei o pau ao gato, mas o gato não morreu. Dona Chica assustou-se com o berro que o gato deu. Até à próxima. Até à próxima, este berro que o gato deu. O maestro ainda vai ficar rico com esta ideia. Paulo, lembra-se... Lembras-te? 30 euros? Estou a dever 30 euros. Estou a dar um grande contributo para a campanha do PP. Lembras-te de... Foi mais ou menos assim a evolução da dívida, sabe? Lembras-te de ser criança e acordares porque alguém te chamava para apanhar o autocarro para o colégio e afinal ainda era meia da noite e faltavam não sei quantas horas? Lembro-me, esse alguém era o meu irmão, Miguel. Eu era irmão mais novo, sou irmão do meio, mas nessa altura era ele acordava-me assim, de facto, acordava-me e dizia, toca para o duche, toca vestir, toca lá para baixo, horas de... E vinganças? E vinganças disso? Não, eu chegava lá abaixo e eu já contei esta história, eu chegava lá abaixo, eram 3 da manhã, ficava a tiritar de frio e de gelo. Não voltavas para cima? Não, voltava para cima, pois claro, com certeza. A vossa mãe, Helena Sacadura Cabral, já lhe perguntaste a quem é que vai votar? Isso. Ela não se interessa por política? Não, particularmente não se interessa muito pelo facto de nós fazermos política. Já entrevistei em rádio? Mas tenho uma certa esperança desta vez, porque quando eu e o meu irmão concorremos, obviamente, nem pensar que ela dê qualquer sinal nessa matéria. Agora, como o meu irmão desta vez não concorre, tenho uma certa esperança. Há um episódio... A queridíssima Helena Sacadura Cabral foi uma fonte de pesquisa para nós, para preparar esta conversa, e ela garantiu-nos que sempre foste um filho tranquilíssimo, mesmo saídas à noite, as horas de regresso a casa eram negociadas com a mãe. Não, senhora. Mas há uma noite onde desapareceste, ela não sabe o que é que fizeste e nunca te perguntou, que é na noite da morte de Sá Carneiro, que foi o teu ídolo político. Sim. Aliás, não é segredo para ninguém que a tua primeira ligação à política é na JSD. Podes dizer aqui em rigoroso exclusivo à tua mãe o que é que fizeste nessa noite? Fiquei muito triste nessa noite. Porque a pessoa que me fez acordar, quer dizer, muita gente hoje em dia já não se lembra de quem é que foi o Sá Carneiro. Mas ele tinha
Ele tinha uma integridade e uma convicção, e ao mesmo tempo uma serenidade no que fazia. E sabia muito bem o que é que queria. E não fazia concessões para lá do que achava que era necessário. E eu gostava imenso dele. E de repente foi foi uma noite horrível, porque não é impunemente que um país perde um primeiro-ministro, um ministro da Defesa, mais N pessoas que estavam com eles naquele avião. É uma das primeiras... Eu não me lembro, sei que foi uma noite muito triste. Sei que foi uma noite que eu fiquei muito, muito triste. Foi como de repente uma pessoa tem uma referência e perde-a completamente. Por acaso, uma das primeiras memórias da minha vida, eu era muito novo, tinha 3 anos,